Acompanhamos notícias recentes sobre o caso de Jaden Spicer, de 10 anos. Ele sumiu por uma semana e foi achado morto em uma cova rasa no Kentucky. Agora, o caso é de assassinato. A mãe do garoto agora enfrenta mais do que uma acusação de homicídio culposo. Aqui está um vídeo dela no tribunal hoje, de acordo com a WKIT Televisão. Ela também não é mais a única pessoa enfrentando acusações relacionadas à morte de seu filho de 10 anos. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Você deve lembrar quando Jaden Spicer sumiu pela primeira vez. A mãe e o padrasto dele disseram às autoridades que acordaram certa manhã e o menino de 10 anos havia sumido. Mas supostamente havia muito mais nessa história do que eles estavam contando. Hoje vimos a mãe dele no tribunal, agora acusada de assassinar Jaden Spicer. Vídeo da WKIT mostra Felicia Gross no tribunal. Seu caso será analisado por um grande júri. Aqui está o que o promotor falou hoje. Jaden teve uma vida curta e recebeu menos do que merecia. Resumo da breve vida de Jaden. Relatos apontam que ele passou a viver com a mãe e o padrasto recentemente, após a morte da avó. Todos moravam em Jackson, uma pequena cidade rural dos Apalaches, perto de Lexington, Kentucky. A população era de cerca de 2.200 pessoas. Foi dessa casa, em 6 de agosto, às 9h30 da manhã, que a mãe e o padrasto de Jaden chamaram a polícia relatando seu desaparecimento. Agora, enquanto a polícia procurava seu filho usando drones, helicópteros e sonar, Felicia Gross divulgou este comunicado. Ela escreveu uma nota à mão, não falou à mídia, mas divulgou. Amamos Jaden e queremos ele seguro em casa. Se alguém vir meu filho, Jaden Spicer, avise ao departamento de polícia de Jackson. Obrigado, nós o amamos muito. Por favor, faça o certo. Ligue para a polícia e rezem por nós e por meu filho, Jaden. Obrigado. Agora localizaram Felicia Gross e seu marido Josh, enquanto Jaden seguia desaparecido. Conversamos com esses youtubers. Eles comandam o canal Hatfield McCoy Museum Adventures e falaram com o casal em frente à casa deles em Jackson. Esses são Fred e Sheila McCoy. A gente só saiu para dar uma olhada, ver se conseguia encontrar Jaden em algum lugar. Os Gross disseram às autoridades que viram Jaden pela última vez na noite de terça-feira, 5 de agosto. Por volta de 9h30, todos dormem. Na manhã seguinte, Jaden desapareceu. Mas então, quase exatamente uma semana depois, a polícia disse que recebeu novas informações que os levaram a uma área de mata, onde encontraram o corpo de Jaden. Ficava a cerca de meia hora ao sul de Jackson, e eles encontraram o corpo dele em uma cova rasa. Felicia Gross, mãe de Jaden, foi presa e acusada de homicídio culposo. Foi isso que esse caso era inicialmente, mas tudo isso mudou hoje. Temos a citação criminal da prisão dela na semana passada, e esse é o relato que ela deu às autoridades quando supostamente confessou. Ela disse que, ao ser entrevistada, recebeu seus direitos de Miranda. Ela deu um remédio para dormir ao Jaden na terça à noite e acredita que isso causou uma emergência médica e a morte dele. Mas em vez de chamar as autoridades ou médicos para virem ajudar seu filho, ela escondeu o corpo dele. O corpo dele estava em um recipiente plástico na cova rasa. Além de supostamente ter feito isso, ela também teria confessado à polícia que orientou os irmãos de Jaden a mentirem sobre o ocorrido. Ambos foram entrevistados por especialistas. Ela também foi acusada de manipulação de testemunha por causa disso. Hoje, o parceiro dela, padrasto de Jaden e seu marido, foi preso pela morte de Jaden. O nome dele é Joshua Gross. As acusações contra Felicia foram agravadas para homicídio, como dissemos. Por isso, Josh Gross enfrenta acusações, incluindo cumplicidade em homicídio. Ele também enfrenta acusações de cumplicidade, adulteração de provas, abuso de cadáver e manipulação de testemunhas. Agora ele está sob custódia. Os McCoy falaram com ele no canal do YouTube do lado de fora da casa, tanto Felicia quanto Josh, e foi isso que Josh disse sobre a investigação. Tudo isso enquanto Jaden ainda estava desaparecido. Você decide. Nós conversamos com a polícia, cooperamos em cada etapa do processo. Segundo a acusação formal, isso não era verdade. Afirma que a história que ele e a esposa contaram à polícia era falsa e eles supostamente já sabiam. Ele também sabia supostamente que Jaden tomou o remédio para dormir, que a esposa dele diz ter causado a morte do filho. Gross também teria orientado crianças mais novas sobre o que falar às autoridades quando Jaden sumiu. Josh Gross está sob fiança de $1 milhão e compareceu ao tribunal hoje. Agora, quanto ao andamento desse caso, essa é uma história que tocou o coração de muitas pessoas em Apalachia.
E você ouviu o promotor no início deste episódio falando sobre como Jayden não recebeu o que merecia. Esta é parte da declaração divulgada hoje pela promotora. Abre aspas. Em nota pessoal, como mãe de 2 que são minha vida, a ideia desse evento é inimaginável. Aqui estamos, neste lugar inimaginável. Jayden teve menos do que merecia em sua breve vida. Vamos dar a ele tudo o que temos em nossas vidas. Conversei com Fred e Sheila McCoy na semana passada, antes da notícia da prisão de Josh Gross. Naquele momento, Felícia tinha sido apenas acusada de homicídio culposo. Achamos importante que ouça nossa entrevista com eles, pois realmente interagiram com os Gross e ouviram o que as autoridades agora consideram mentiras. Ouça o que Fred e Sheila McCoy nos contaram. Agora vamos conversar um pouco mais sobre isso. 2 criadores do YouTube, Fred e Sheila McCoy, cobriam essa história diretamente do Kentucky. Eles gerenciam o canal Hatfield McCoy Museum Adventures no YouTube. Não deixe de conferir, incluindo o vídeo relacionado à busca por Jayden Spicer. E vamos começar por aí. Como você chegou a essa história? Nós vimos isso no noticiário, como todo mundo viu. E quando vimos pela primeira vez, meio que achamos que seria um caso para a polícia. A gente não achou que faria muita diferença sair procurando. Desde o começo, achamos que isso tinha a ver com a mãe e o padrasto. Então, a gente só começou a procurar ou fazer alguma coisa lá pelo 5º ou 6º dia. E a gente realmente não tinha muita fé, eu acho, de que íamos encontrar alguma coisa. A gente pensou que todo mundo que fez algo assim não ia ser algo que alguém encontraria numa busca. Ia precisar de alguém que soubesse onde a criança estava. A gente só sentia isso. Porque eu sei que no seu vídeo você foi até a casa dos Gross, onde Jayden estava morando. E para as pessoas que não viram o seu vídeo, conta pra gente o que você viu e o que aconteceu quando você foi lá. Bem, a gente tinha conversado, a gente fez um vídeo no caminho até lá. Está ao vivo e você não vê tão bem no nosso canal, mas a gente conversou no caminho até lá, ao vivo, que estávamos indo para Jackson e que íamos procurar pelo Jayden. Parece que a casa onde eles estavam morando era ali, e eu sei que Jackson e aquele condado são bem rurais, mas você sabe, você estava gritando acho que o padrasto do lado de fora da casa. O que você viu quando estava olhando para a casa e o que mais chamou sua atenção? Quais foram suas impressões iniciais sobre onde o Jayden estava morando? Bem, você pode ver pelas fotos, as condições e como eles viviam. Isso não é incomum. Isso não é incomum em nenhum lugar dos Estados Unidos, em certos bairros e coisas assim. Então, o que vimos foi muito lixo, especialmente nos fundos. Mas quando chegamos, fui até a porta e bati na frente, depois bati nos fundos. Não, ninguém apareceu e eu não ouvi nenhum movimento na casa, nem vi cortinas se mexendo, então voltei e disse para Sheila que iríamos em frente e fazer a busca. Não vimos nenhuma placa de proibido entrar, então íamos seguir em frente e dar uma olhada ao redor. E achamos estranho o cachorro estar lá. Essa foi a primeira coisa, né? E tínhamos conversado sobre isso no caminho. Fizemos uma lista mental de coisas que, se tivéssemos a chance de conversar com esses 2, perguntaríamos. E basicamente perguntamos, fizemos muitas das perguntas, não conseguimos perguntar todas. Ele finalmente disse, ele nos falou 2 vezes que tinha advogado, que tinha um advogado ou advogados. E então, da última vez, ele começou a se afastar e disse, acabou, não vou falar mais. Então não conseguimos perguntar tudo. E tudo isso aconteceu porque você falou. Se você assistir ao vídeo, verá que o padrasto ainda não foi preso nem acusado na gravação. Neste momento, Felícia Gross já foi, mas tudo ocorreu enquanto Jayden seguia desaparecido e seu corpo ainda não fora encontrado. E você sentiu que havia urgência por parte da... Era Felícia? Bem, vamos começar por aí. Felícia estava na casa? Você a conheceu? Sim, quando eles voltaram, seguimos as pegadas até o topo da colina e depois descemos. As pegadas simplesmente sumiram. Nós descemos de volta e paramos na beira do penhasco.
E nós dissemos, bem, vamos esperar aqui e ver se há algum movimento, se alguém sai da casa, porque tanto a caminhonete azul quanto o carro vermelho estavam lá. A licença do carro vermelho está em dia no tanque. Achamos que aquele era o carro deles, mas não era. Eles chegaram em casa de caminhonete minutos depois e estacionaram nos fundos. Quando eles saíram em direção à porta dos fundos, ele viu nosso veículo estacionado em frente à entrada do trailer dele e apontou para o morro. Agora, se ele podia nos ver ou se ele estava apenas apontando, nós estávamos atrás. Se você olhar para aquele vídeo, há galhos de árvores e folhagem de ocultação na nossa frente. Mas ele continuou apontando. E eu disse para Sheila, ele está nos vendo. Não sei se ele fez isso ou só apontou para aquela área. Por fim, gritei, Josh! Ele respondeu, quem é? Falei que era Fred e Sheila McCoy. E muitas pessoas, entre o canal do YouTube e outras coisas que fizemos, nos reconhecem bastante. E eu achei que ele reconheceria o nome, mas ele não tinha ouvido falar da gente quando descemos a colina. Falamos que queríamos conversar 1 minuto. Ele respondeu, tenho só 1 minuto. Ele e ela foram até a entrada da garagem. Com a criança. Tinha outra lá, cara. Estavam com uma criança. E eu perguntei para ele se a gente podia... A gente já colocou os celulares no bolso de trás, porque meio que imaginamos que ele não ia querer aparecer em vídeo. A gente já imaginava isso. Mas mesmo assim, apertamos o botão de gravar. E é por isso que tem tanta interferência, mas a gente queria ter a gravação de qualquer jeito, pelo menos o áudio. E ele disse que não queria aparecer em vídeo. Ele tinha um advogado e o advogado tinha aconselhado ele a não falar com ninguém. Então a gente começou a fazer as perguntas que tinha combinado no caminho. Nós dois, você não consegue ouvir nós dois ao mesmo tempo. Às vezes, Sheila, a gente fala junto. E as perguntas que a gente fazia, dava para ver a linguagem corporal. A gente não falou isso no nosso vídeo. A gente falou isso num vídeo no caminho de volta para casa. A gente conversou no caminho de volta e disse, bom, se acontecer assim, a gente sabe que era o que a gente pensava. Mas, sabe, assim como agora, assim como você está falando do Josh, só tem um acusado até agora. E eles só tinham o caminhão, o veículo. E nós fomos lá ontem, onde a cova rasa foi cavada. E ela não cavou nenhuma cova sozinha para enterrar uma bolsa. Ela teve ajuda de alguém. Quem foi? Eu não sei. E ela não puxou o garotinho lá para cima com a bolsa. Então tem mais alguém envolvido com ela. Mas dava para ver o nervosismo e a gente percebeu isso. Ela não derramou uma lágrima, nada. Ela não ficou abalada quando mencionamos o nome dele. Ela só olhava para o Fred ou quando o Josh falava alguma coisa, ela olhava para ele. Ela só olhava para Sheila e perguntava sobre ela, o cemitério ou algo assim. Mas era como uma coisa de mãe para mãe, como se ela não quisesse olhar nos olhos da Sheila. Foi real. E como a Sheila disse, ela estava indiferente. Ela estava, sabe, claro, eles ofereceram para olhar, olhe o quanto quiser, olhe o quanto quiser. Depois que eles me deixaram, não em vídeo, porque não queríamos, e se eles não estivessem envolvidos, ou, bem, não queríamos acusar falsamente, mas dissemos, vamos dar uma olhada só por curiosidade. Não vamos encontrar nada aqui. Eles estão ansiosos demais para que você procure. Confiante. Dava para ver que não tinha nada, não íamos encontrar nada lá. Porque quando você falou com os dois de novo, isso foi na época em que Jayden ainda estava desaparecido. Sabe, tinha essa busca enorme acontecendo por todo o Kentucky tentando encontrá-lo. Havia algum tipo de... Eu sei que eles não tinham a linguagem corporal que parecia que estavam bem despreocupados com isso, mas tipo, eles tinham procurado? Eu sei que ela chegou a divulgar uma carta, mas foi só isso mesmo. Mas eles já tinham contratado advogados quando você falou com ela. Sim, sim. Acho que somos os únicos, além de... Acho que eles falaram com a polícia para registrar o desaparecimento, mas acho que Sheila e eu somos as únicas pessoas com quem eles falaram. Ponto final. Que a gente saiba. Por qualquer tempo, especialmente. E como eu disse, né, eu falo rápido e a gente estava disparando as perguntas e eles estavam e a gente foi bem legal. Eles foram legais com a gente. Agradecemos e fomos agradecidos, mas isso faz parte de investigar, de ser investigador. Quando você conversa com alguém, não quer entrar lá já acusando e deixando a pessoa na defensiva logo de cara.
Fomos muito quando ele disse, sim, olhem o quanto quiserem. E eu disse, essa é a atitude que você deve ter. É assim que um pai, padrasto ou responsável deve agir. É assim que você deveria ser. Eu me surpreenderia se alguém dissesse que não posso procurar meu filho desaparecido, mas ele falou, procure à vontade, não temos nada a esconder. Eles levaram os cães para dentro da casa, Revistaram a propriedade. revistaram a propriedade. Mas sabe, uma pergunta que Sheila e eu temos feito nos últimos dias, pensando sobre isso, é que eles levaram cães lá. E eu suponho que sejam cães farejadores e cães de cadáver. Se a criança faleceu na casa, porque o cachorro não alertou, mesmo sem haver decomposição e tal, eles ainda assim, os cães são treinados. Sheila levantou hoje um ponto triste. E se ela tivesse drogado tanto a criança que ele dormia tão profundamente que ela pensou que ele estava morto, e ela foi lá e colocou ele em uma cova. E então essa criança Acordou. acordou. Agora, imagine isso. E o cachorro, de novo, eu não sei quais cachorros estavam lá ou se eles alertaram. Mas é algo para pensar muito bem sobre essa criança. Agora o legista vai poder, ou o médico legista vai conseguir descobrir isso e ver se há poeira, sujeira ou qualquer coisa nos pulmões dele. Você imagina uma criança de 10 anos acordando dentro de uma caixa sem saber como foi parar ali ou onde está? Não, quero dizer, é assustador, assustador de se pensar. Sheila, pra você, quero dizer, você olhou nos olhos de Felícia Gross. E nós a vimos. Ela estava no tribunal hoje, sabe, por meio de uma transmissão de vídeo. O que você viu quando olhou nos olhos dela e falou com ela? Eu só vi um vazio. Eu não vi nada, como eu disse, não vi nada. Ela só apertou minha mão e disse: "Eu sou a Felícia". E eu disse: "Eu sou a Sheila", sabe? E aí, quando ela estava falando sobre canoa, né, onde sentava minha avó, né, ela me contou e olhou para mim dizendo isso, mas não havia nada lá. Não é como se eu não sei como explicar isso. Ela só tinha essa expressão vazia, tipo, sabe, despreocupada. Não fazia sentido. Ela não estava tipo bem, você sabe, as pessoas lidam com as coisas de maneiras diferentes, claro. Você sabe, algumas pessoas choram, outras não. Mas ela simplesmente agiu como se fosse algo despreocupado, normal. Não era como se não fosse nada demais para mim, na minha opinião. Sheila disse a ele que quando a gente virou, eles começaram a ir embora. Eles tinham terminado a entrevista. E Sheila disse: Nós vamos encontrar aquele garoto. Nós vamos encontrar aquele garoto. Seguimos em frente, voltamos ao veículo e pegamos os celulares. Eles tiveram alguma reação quando você disse, sabe, nós vamos encontrar seu filho? Não, ele já estava indo embora porque disse, sabe, que já tinha terminado. Sim. Mas conseguimos avançar muito mais do que pensávamos. Ficamos surpresos por termos conversado tanto tempo. É difícil ouvir lá e a ligação fica cortando. Mas eles responderam muitas das nossas perguntas, principalmente sobre aquilo que conversamos no caminho, que era onde a bisavó morava. E se o garoto realmente fugiu, perguntamos a ele se Jaden estava de luto pela morte da avó. Ele disse sim, ele estava de luto pela morte dela. Sabe, tem uma foto que Sheila colocou em um vídeo hoje de quando ele morava com a avó dele e olha agora. Ele perdeu peso e tudo mais. Dá para ver que ele está com olheiras embaixo dos olhos. Dá para ver que alguém falhou com esse jovem. O sistema falhou com ele. Eles o mandaram para a sentença de morte dele. Quero dizer, é simples assim. Se havia alguém responsável por esse jovem e por aquelas crianças, lá estavam eles com outra criança junto. E eu disse para Sheila, falei, no caminho de casa, parece que eles poderiam pelo menos esperar até isso acabar. Se você perdeu uma criança, já participamos de buscas por outras desaparecidas, algumas ainda não localizadas. Mas parece que eles poderiam, pelo menos por precaução, tirar todas as crianças até que isso seja resolvido. Felizmente ela está bem. Como foi o momento em que você encontrou a bolsa que tinha as roupas do Jaden dentro? Aquilo foi insano. Aquilo foi confuso e tivemos bastante tempo para pensar. Agora, quando as pessoas comentaram, algumas disseram, bem, pode ser uma bolsa de cheiro para os cachorros. Havia tanta roupa ali e
tanta roupa ao redor, que por que você iria querer contaminar as roupas dele com outros cachorros farejando e cheirando? Por que você simplesmente não daria uma só? Meu irmão foi policial canino no departamento do xerife por um tempo. E você tentaria conseguir algo daquela pessoa, só uma peça de roupa, só um artigo de roupa? Não pegou, se for isso mesmo. Na época não sabíamos e ainda não sabemos. Ninguém nos procurou, mas alguém comentou na nossa página sugerindo que fosse uma bolsa de cheiro para cachorro. Bem, eles iriam se contaminar. Agora, a gente foi lá fora para colocar nossas botas. Sheila estava colocando as dela. Eu olhava ao redor, pois nosso plano era entrar atrás do trailer dele e pelos dois lados, já que achamos que caso ele saísse de casa, daríamos o benefício da dúvida. Provavelmente teria sido por ali que ele iria ou desceria a estrada, como Sheila diz, porque ele sairia e subiria uma ladeira para um beco sem saída. Mas enquanto estávamos ali, eu olhei para baixo e achei que fosse lixo. E então eu levantei e vi que eram roupas de criança. A bolsa de cheiro, se era uma bolsa de cheiro, porque havia roupas íntimas, camisetas e outros artigos diferentes, ainda em sacos plásticos lacrados. Então Sheila e eu, ainda de mente aberta, dissemos: será que ele estava planejando fugir? Talvez ele tenha planejado sentir falta da avó e fugir. E começamos a olhar em volta. As ervas daninhas estão deitadas em uma direção. Nós vamos até aquela colina e parece que há um conjunto de pegadas, 2 passos subindo aquela colina. E começamos a seguir isso. Chegamos lá em cima e não havia pegadas de outros buscadores. Pensamos, se fosse um grupo de busca, teriam mais. Seguimos as 2 pegadas até um platô no alto da colina, tão claras quanto podiam ser, pequenas, e ao chegarmos lá em cima, desapareceram. Quando foi anunciado a prisão de Felícia Gross, e novamente ela é a única que foi acusada até agora. E então, segundo a polícia, ela conta essa história de que deu algum tipo de remédio para dormir para Jayden. Ele teve uma emergência médica, foi assim que ele morreu. E então ela o leva, você sabe, para um local de cova rasa, a 30 minutos dali. Teve algo em que você pensou naquele momento relacionado à sua conversa que talvez não tivesse pensado antes? Não, eu pensei sobre a acusação querendo imprudência ou homicídio culposo em 2º grau. Sei que casos pendentes nem sempre têm informações divulgadas. Vamos ver como os promotores tratarão esse caso. Eu sei que você disse que foi até a área onde o corpo foi encontrado. E foi descrito como uma cova rasa em uma área arborizada. Foi lá que o corpo de Jayden foi encontrado. O que chamou sua atenção naquele local? Bem, Sheila e eu, nós fizemos um vídeo sobre isso. Ainda não foi lançado, mas nós investigamos. É um milharal. Fica em frente a John Little. John Little Fork. John Little Road ou Fork, logo à direita de Canoa. A estradinha sobe até o meio de um milharal, né, o que costumava ser um milharal. E então há um cemitério, um pequeno cemitério fica lá atrás, na colina. Nós não sabemos. Nós estávamos por toda a área. Tenho certeza de que estivemos a menos de 2 metros disso, pois estávamos em todos os lugares. Cobriram novamente com entulho ou algo assim? Não há marcadores de evidência ou de árvore. É aí que você faria uma triangulação ou tentaria medir para fins judiciais, o que me faz pensar que talvez haja um acordo judicial, porque eles não fizeram isso. Não parece, se estivermos no lugar certo, não parece que Que algo tenha sido mexido ou... a cena do crime foi investigada. Agora, acho que estávamos no lugar certo, porque encontramos 2 pares de luvas cirúrgicas pretas, e nós as filmamos. Mas uma delas estava na ponta do campo, onde dá para ver que veículos passaram ali. Achei que fosse o veículo do legista quando vi aquela primeira, mas depois fomos até o cemitério e havia outro par de luvas abaixo do cemitério, na encosta. Um homem nos reconheceu lá. Fomos tomar um drink e alguém atrás de mim disse: Fred McCoy, do nada. E nós não somos daquela região, então eu perguntei: de onde você me conhece? Como policial há 40 anos, muitas vezes já tive envolvimento com essa pessoa. E ele disse: YouTube, eu te sigo no YouTube. Dissemos que estávamos procurando o lugar. Ele respondeu que mostraria onde era, mas pensamos que mostraria o ponto exato. Mas ele nos levou de volta ao milharal onde estávamos.
Então, até agora, quero dizer, está naquela área onde ela supostamente está enterrada, mas aquele chão é mais duro do que a minha cabeça. E a menos que a gente realmente tenha deixado passar alguma coisa, estava mais longe da estrada do que eu acho que uma mulher conseguiria arrastar. Você conhece o ditado peso morto? É exatamente isso que significa. Não é como puxar alguém pelos braços que está indo junto com você. Quando você está morto, você tem peso morto ali. E eu sei que ele não pesava tanto assim, mas ela não fez isso sozinha. É. Na minha opinião, em 40 anos de carreira na polícia. Bem, e quero dizer, para vocês dois terem conversado com ela e depois verem como o caso se desenvolveu. Quero dizer, tenho certeza de que é emocionante para todos com a forma como isso passou de um caso de pessoa desaparecida para um caso criminal. Agradeço a vocês dois por participarem dessa conversa. Sei que fazem um trabalho difícil e continuaremos acompanhando no YouTube Aventuras no Museu Hatfield McCoy. Fred e Sheila McCoy, bem-vindos ao Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada, senhor. Isso é tudo para o caso da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.